Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês falas duríssimas do Eduardo Bolsonaro contra Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Até então, o Eduardo vinha dando indiretas, né? Falava alguém, tem pessoas. Só que ele deu uma entrevista e detonou de vez o Tarcísio, que tem tentado mediar junto a pessoas, né, lá que tratam dos negócios no governo dos Estados Unidos para ver essa questão das tarifas, que o Eduardo está nos Estados Unidos atuando para que elas, né, de fato entrem em vigor e, se possível, até aumente. Eles falam abertamente que, dependendo do que acontecer, vai até aumentar a tarifa. É um negócio inacreditável. E agora eu vou trazer aqui porque me parece que há um rompimento agora escancarado entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. E por que isso está acontecendo? Claro que estão pensando no poder. Vamos trazer detalhes sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Não gostou do vídeo? Joinha para baixo. Mas se você gostar, o joinha para cima. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro, como eu disse, vinha aí, né, terceirizando os ataques ao Tarcísio, principalmente para o Paulo Figueiredo. Então o Eduardo falava, né, sem citar nomes, mas para quem sabe ler um pinga letra. E o Paulo Figueiredo falava, marcava o Tarcísio e a coisa foi ficando, né, mais complicada entre eles, só que o Eduardo agora decidiu, segundo consta aqui na matéria, disparar contra Tarcísio após o governador de São Paulo se reunir com o encarregado de ordens dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para negociar alternativas ao tarifaço anunciado por Trump. Aí o Eduardo foi entrevistado pelo Metrópolis e disse o seguinte: desde que estou nos Estados Unidos, Tarcísio nunca me ligou. Olha, já tem tempo, hein? Deve estar aí com 4 meses, mais ou menos. E ele repete, nunca ligou. Há uma tentativa de usar outros canais, e não o do presidente Bolsonaro. Outros canais já se mostraram ineficientes, e continua dizendo, eu e o Paulo Figueiredo construímos pontes a duras penas, sem o apoio de praticamente ninguém. É uma falta de inteligência ter isso e não usar. Por que o Tarcísio não me usa? É claro, porque ele quer ir ao 6º escalão do consulado dos Estados Unidos. É claro que vai dar errado, ele foi inexperiente, ingênuo e faltou com respeito comigo. Olha, no fundo, gente, é uma questão de ego aqui. Não tem ninguém preocupado com o Brasil, com o povo de São Paulo. É só ego e poder, nada mais. Questionado se procurou o governador para externar a insatisfação, que o Eduardo tá triste. O governador não me procurou. Aí perguntaram, e você então, procurou o governador para demonstrar sua insatisfação? E ele respondeu o seguinte, a gente está atuando com a Casa Branca. Se ele quiser entrar no circuito, ele tem que me procurar, não o contrário. Então aqui, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro confessa um crime. É só uma das várias declarações criminosas que ele vem somando nesse caso. Aí daqui a pouco alguém pede decreta aí a prisão dele, dá um pedido de uma preventiva e tal. Aí vai alegar o quê? Ah, tô sendo perseguido. Não, isso aí não era o que vocês queriam entender, é outro sentido figurado, força de expressão. Aí vai sair pela tangente, vai tentar se esquivar igualzinho o Bolsonaro. Tensiona, comete crime e quando é pego pela justiça, tenta posar de inocente próprio coitado perseguido. Aqui diz mais. Quando o Tarcísio declara que tem que deixar a política de lado, é o contrário disso. O STF tem feito intervenções políticas. Por isso estamos onde estamos. O perfil do Tarcísio é moderado, vai querer chegar ao meio termo. As pessoas que buscam meio termo, olham só, hein? São justamente as pessoas que nos colocaram na situação atual, com velhinhas presas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro inelegível, deputados de diferentes partidos com risco de ficarem inelegíveis. Aqui, pessoal, é o seguinte, ele não tá nem aí com as velhinhas presas pelo janeiro. Isso aqui também é narrativa, viu? Deve ter lá 3, 4, 5 velhinhas, o resto é gente, opa, uma idade aí... Não tem nada de velho. E aí, mas aí essa aqui é a narrativa. E a velhinha com a Bíblia embaixo do braço. Aí deve que tinha uma lá que podia estar na igreja rezando, podia estar em outro lugar, igual eu disse aqui várias vezes. Não interessa se você está cometendo um crime, segurando um terço, uma Bíblia, né, um livro dos espíritos, um livro de outra religião. Né? Ah, mas o fulano estava com um livro sagrado. Mas você estava com um livro sagrado cometendo crime, eu brinco até que tinha que ser punido mais, porque... Opa, tá ali com algo que não incita o crime e aí vai lá e comete o crime. Então é uma questão realmente complicada, né?
Mas continua dizendo, alguns americanos estavam em dúvida se seria verdade que Tarcísio é igual ao Bolsonaro. Vejam só, essa parte aqui foi demais, hein? Se Tarcísio na presidência representaria um aliado dos Estados Unidos. Mas o Tarcísio apagou uma foto que tinha postado com boné de apoio ao Trump. Isso aqui é fala do Eduardo Bolsonaro na entrevista, hein? Ele se queimou com integrantes da Casa Branca. Pegou mal deletar a foto. Com as atitudes dele, acaba inviabilizando construir canal de diálogo. E aqui é um detalhe, ele se queimou por causa da foto, que não adianta ele apagar. O print tá circulando aí, e até mais agora, né? Depois que ele apagou, parece que é aí que o pessoal divulgou mais em outras redes sociais. Então ele pegou mal postando a foto, eu ia soltar uma palavra aqui, mas vamos, com aquele bonezinho na maga de apoio ao Trump, e agora pegou mal apagando, ou seja, se queimou com os dois lados. Então, eu acho é pouco. E diz mais aqui, as pessoas que falam em moderação, no caso aqui o Tarcísio, né, e tranquilidade são as que nos levaram até aqui. Então a minha estratégia é diferente, é estressar a situação com o STF, já que falar manso nunca adiantou nada. Se Moraes acha que vale a pena manter tanta gente presa com narrativa de golpe, é um devaneio que está na cabeça do Moraes. Não posso botar arma na cabeça dele e obrigá-lo a soltar essas pessoas, mas se ele quiser, consegue motivo para soltar. Já que ele faz o que quer, ele pode perfeitamente usar o mesmo artifício para soltar. De novo, aqui não está nem um pouco preocupado com os presos do 8 de janeiro. Isso aqui é só o pretexto para brigar por anistia e incluir o Bolsonaro, que nem condenado foi ainda, mas ele já pede anistia para o Bolsonaro. É meio estranho, né? Mas é aqui o argumento. É tudo pelo pai, tudo pela família e o povo que se lasque. O povo é apenas usado como massa de manobra. E aqui a questão toda é, essa briga entre os dois, como eu disse, tem a ver com ele e com o poder. Ambos são pré-candidatos à presidência da República. O Tarcísio vem tentando dar disfarçado. O Eduardo nem disfarça mais. E aqui, depois dessa matéria aqui, o Tarcísio não moveu um dedo na estratégia. Continuou firme para se reunir lá com o encarregado de negócios dos Estados Unidos. E teve a reunião. Aqui vai dizer que, inclusive, nessa reunião, que teve lá gente da Fiesp, alguns empresários, aqui vai dizer que na reunião eles nem chegaram a falar dessa suposta perseguição do STF ao presidente Bolsonaro. Então tá aqui. E depois defenderam nota pública, diálogo e estabelecimento de caminhos para fortalecer as parcerias da indústria paulista com os Estados Unidos, o que deve ter irritado ainda mais o Eduardo e de fato irritou. Tanto que o Eduardo, depois dessa nova reunião, disse o seguinte: se você, governador Tarcísio, estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas, como para você a subserviência serviu às elites, é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Então, que de novo uma cutucada agora aqui nas redes sociais, mencionando diretamente o Tarcísio de Freitas. E quando a gente percebe agora a família Bolsonaro colocando a liberdade, né? Ele fala das pessoas, mas no fundo é a liberdade do Bolsonaro, né? Como prioridade. E que se isso não acontecer, pode prejudicar e pode ferrar a economia. A gente tem que lembrar do que esse pessoal fez na pandemia. Quando a orientação era as pessoas se cuidar, você fechar ali durante um período, não é o lockdown total, porque o que era essencial não tinha como parar. Como é que você para uma farmácia? Não tinha jeito. Mas era você ter restrições que sim afetavam a economia, como afetou em outros países e o próprio Brasil. Mas o que eles falavam? Não, a gente não pode afetar a economia para salvar vidas. Vamos aí todo mundo trabalhar, um bando de marica. Porque diziam que a economia não podia, né, ser afetada para salvar vidas. Agora, eles querem prejudicar a economia para salvar a família Bolsonaro. Vejam só a cara de pau desse pessoal. É inacreditável. Como eu disse numa postagem que fez maior sucesso nas redes sociais, nunca foi pelo país nem pelas pessoas, é sempre pela família e pelo poder. Simples assim. Aqui também vai dizer que aliados de Tarcísio disseram que ele não vai responder às provocações de Eduardo Bolsonaro. Duvido que ele vai resistir. Em algum momento ele vai dar ali uma resposta, uma cutucada. E questionado por jornalistas, ele disse que ligar o tarifaço à anistia de Bolsonaro é uma questão de ponto de vista e que cuidará dos interesses do estado de São Paulo. E essa fala dele aqui foi muito criticada
por bolsonaristas favoráveis ao tarifaço, principalmente pelo Paulo Figueiredo. É inacreditável, assim, você vê... teve até uma pessoa que mostrou como é que o mundo tá de perna pro ar, né? Você vê, tipo assim, a dita esquerda a favor do livre comércio e tal, e você vê a dita direita, né, sendo a favor de situações como essa, de tarifaço, de taxa, de imposto e tal. Então, é uma questão que vai muito além de esquerda, de direita, e não tem a ver também diretamente com livre comércio, de você achar, não tem que ter tarifa, tá? Isso aí sempre existiu. Os países sempre negociaram, mas tá, se aumentou um pouquinho, vou aumentar daqui. Então, para proteger a própria economia. Só que, do jeito que o Trump está fazendo, a reação é clara e óbvia. Não tem como você ficar a favor disso. Não tem como. E tem que ter a reciprocidade, como o governo Lula está falando que vai ter. Que vai ser ruim para todo mundo. Eu não sei quem ganha com isso. Sim, o Brasil não ganha e os Estados Unidos também não. Porque já tem até empresário lá pressionando o governo a voltar atrás. Porque vai prejudicar também os empresários dos Estados Unidos. Seja com a reciprocidade que o Brasil vai impor, seja também com os nossos produtos chegando lá mais caro. Então vamos ver. Eu acho, no fundo, isso aqui vai acabar dando uma recuada e precisa. Se não recuar, repito, os dois países saem perdendo. E aqui no caso do Brasil, a culpa disso é do Bolsonaro, sim, e da família Bolsonaro. Pessoal, é o seguinte, o canal Cineminha lançou um vídeo de crítica e análise de uma série que mostra como líderes autoritários chegam ao poder. Olha que bacana, hein? Vale muito a pena assistir, principalmente para quem se interessa por geopolítica e relações internacionais. O link do vídeo do canal Cineminha tá aqui embaixo, o canal que é do meu filho Fábio Jacob, e quem puder dar uma força, eu fico muito agradecido. Gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!